Prezado Diácono Miron, caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração da imposição das cinzas, nós iniciamos este tempo quaresmal. Tempo favorável que a graça de Deus nos oferece para que possamos buscar uma sincera atitude de conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Mas quando nós falamos da conversão, como este ato ou como esta atitude de volta do ser humano para Deus, nós também podemos dizer que este tempo quaresmal é um tempo sublime da espera de Deus por cada um de nós. E Deus nos espera, meus irmãos e minhas irmãs, como um Pai, repleto de amor e de misericórdia, com os braços sempre abertos para nos acolher em seu amor. Mas este encontro do ser humano com Deus, ele só acontece quando nós reconhecemos as nossas faltas, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós tomamos consciência de que é preciso viver de uma outra maneira. Assim, o retorno se torna um encontro de frutuosa alegria entre o ser humano e o seu Criador. Um encontro onde é possível sentir o amor de Deus pulsando dentro de nós. Um encontro que nos purifica, que nos renova e onde nós nos deparamos com a graça de Deus que nos sustenta e que nos anima para que nós não possamos nos acomodar ao mal, ao pecado, a tudo aquilo que causa desordem em nossa vida interior. A palavra de Deus que nós escutamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresenta esta proposta de conversão por meio de um itinerário. Aqui, na primeira leitura do livro do profeta Joel, nós já nos deparamos com este grande convite: rasgai os corações e não as vestes. O que é então esta atitude de conversão do ser humano? É uma atitude interior. Não se trata de aspectos externos, mas de uma preocupação com o que está acontecendo dentro de nós. Rasgar os corações, portanto, é buscar o que acontece na nossa interioridade. É ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos. E este olhar, ele é acompanhado pela luz da palavra de Deus, que nos ilumina e que nos orienta. Assim, irmãos e irmãs, nós conseguimos rasgar o nosso coração, porque a palavra de Deus nos encoraja, porque a palavra de Deus é a verdade, e porque a palavra de Deus nos faz enxergar a verdade de Deus e a verdade que está em nosso interior. Nem sempre esta verdade que nós enxergamos na nossa vida, ela é bela. Nem sempre ela é perfeita. E muitas vezes ela é bem contraditória com aquilo que Deus nos diz e nos apresenta. É então neste momento que o ser humano percebe esta necessidade de conversão e de mudança. O que é torto em nós precisa ser endireitado. E a palavra de Deus, ela corrige os nossos caminhos, como corrige também
todos os nossos vícios. Na segunda leitura, São Paulo nos convida a não deixar passar despercebido este tempo favorável que a graça de Deus nos oferece. Todos os anos nós temos a oportunidade de vivenciar o tempo quaresmal, mas muitas vezes nós entramos por ele e saímos dele sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Não estamos atentos ao mover de Deus, ao agir de Deus em nossa vida. O que Deus está dizendo à minha consciência? O que Deus propõe como um caminho novo na minha vida? Meus irmãos e minhas irmãs, estas perguntas nos ajudam a vivenciar esta proposta e, sobretudo, a acolher esta graça de Deus que favorece uma verdadeira transformação interior. Portanto, todos nós hoje somos convidados a pedir ao Senhor que nossos olhos estejam atentos à sua graça que se manifesta em nosso viver e que o nosso coração não esteja trancado para toda a bondade de Deus que vem ao nosso encontro como força para que nós possamos nos reerguer dos nossos pecados e assumir uma atitude de filhos e filhas. O evangelho que escutamos hoje, irmãos e irmãs, nós o escutamos todos os anos, na quarta-feira de cinzas, como assim estamos acostumados a chamar. Jesus propõe aos seus discípulos, portanto a nós, esta mesma atitude interior que foi proposta pelo profeta Joel. Quando vocês forem rezar, quando vocês forem fazer a caridade, quando vocês forem jejuar, não façam para que os outros vejam, mas façam para que somente o Pai que está no céu e que vê o que está oculto, possa também ver a ação sincera dos vossos corações. Deus rejeita toda a hipocrisia. Deus rejeita tudo aquilo que é superficial em nossa vida. Deus rejeita as nossas aparências, porque o que Deus deseja é o que está no íntimo de nós. Portanto, tudo que nós fazemos como cristãos, este crescimento espiritual que nós buscamos, esta semelhança constante à vida de Jesus, ela deve ter por objetivo ou por orientação tão somente esta nossa relação de intimidade, de sinceridade e de verdade com o nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, só Deus conhece a nossa verdade. Só Deus conhece a nossa interioridade. E só Deus conhece o porquê nós realizamos tantas e tantas coisas. Mas Jesus, como bom educador das nossas vidas, e como aquele que quer fazer do nosso coração uma verdadeira sala de aula, Ele hoje nos propõe estas que são chamadas as 3 práticas quaresmais: a caridade, a oração e o jejum. Lendo o Evangelho, irmãos e irmãs, eu prestava atenção na ordem estabelecida por Jesus. Nas extremidades nós encontramos a experiência da caridade, que é o nosso olhar voltado para o outro, a experiência do jejum, que é o nosso olhar voltado para nós mesmos, e no centro, a oração, que é o nosso olhar voltado para Deus. O outro, nós
e no centro a oração Deus. Porque Deus deve ocupar sempre a centralidade da nossa vida. Mas quem busca a Deus nunca pode perder de vista quem está ao seu lado, o seu próximo, como a sua própria história de vida pessoal. Meus irmãos e minhas irmãs, a caridade, portanto, o que é? É este olhar atento e amoroso que nós dirigimos para o outro nas suas diversas necessidades. Nós muitas vezes pensamos mais nas necessidades materiais das pessoas, mas precisamos também pensar nas necessidades espirituais, nas necessidades emocionais, nas necessidades afetivas. E como bons cristãos, bons irmãos na fé, nós precisamos nos ajudar. E só um olhar atento é capaz de ajudar aquele que precisa em sua real necessidade. Tudo isto feito por amor, não para se aparecer, mas para demonstrar a caridade sincera que está no seu coração para com o semelhante. Depois, irmãos e irmãs, nós podemos pensar no jejum, esta prática tão útil para a nossa vida. Quando nós fazemos jejum, nós nos fortificamos espiritualmente. O nosso espírito forte faz com que nós possamos combater os pecados, as realidades que rondam a nossa carne. Quem sabe se privar das coisas, aprende também a se privar do pecado. Mas quem não sabe se privar de nada, se torna também uma presa fácil para o pecado. Por isso, fazer jejum, tão em desuso em nosso tempo, é uma experiência tão útil e tão necessária para os nossos dias. Nós podemos fazer diversas experiências de jejuns. O jejum de alimento, o jejum de atitude, de comportamento, do olhar, do tato, da audição, da fala. São tantas coisas que nós precisamos reordenar, reorganizar a nossa vida. E o jejum, meus irmãos e minhas irmãs, além de fortificar o nosso espírito, ajuda a fazer esta experiência de um reordenamento da nossa existência, na perspectiva que Deus nos apresenta por meio da sua palavra. E por fim, no centro, nós encontramos a oração. A oração é diálogo com Deus. Nós dialogamos pouco com o Senhor. Ou muitas vezes estabelecemos um monólogo onde apenas falamos e pouco ou nada escutamos daquilo que Deus dirige ao nosso coração. Quem fala ao coração de Deus precisa também escutar aquilo que Deus fala ao seu próprio coração. E Deus nos fala, mesmo em seu silêncio. Quando ele se torna angustiante, o Senhor consegue falar a nossa existência. É preciso estar atento, é preciso escutar. Mas é preciso entender também que a oração será sempre da nossa parte, uma mão estendida a Deus. E esta mão que o ser humano estende a Deus na oração, ela nunca fica desamparada, porque o Senhor sempre nos toca com seu amor e toca as reais necessidades da nossa vida. Sejamos assim, como aqueles que têm sempre as mãos estendidas, como quem reza, como quem pede, como quem agradece, como quem fala,
como quem partilha, como tem Deus, como o Senhor da sua vida, mas também como aquele amigo que escuta, que acolhe, que orienta e que nos mostra a direção para Ele. Porque Deus não nos dá qualquer direção, Deus sempre nos direciona para o seu coração. E se lá nós queremos chegar, o nosso coração precisa ser a escola de Jesus. Fala com sabedoria, ensina com amor. Este é o lema da campanha da fraternidade deste ano de 2020, cujo tema é fraternidade e educação. E todos nós precisamos ser educados no amor que é Deus, para o amor com Ele e com os nossos irmãos e irmãs. E viver a caridade, o jejum e a oração, certamente nos colocará nesta via. Que o Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, este grande mestre de vida interior, possa nos conduzir neste tempo oportuno que a graça de Deus nos concede. Santa Quaresma para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.